começar a falar um pouquinho da física em si, né? Por que que vocês estão tendo essa disciplina, tá? Estão num curso de engenharia, acredito que aqui, nessa turma, a maior parte seja da engenharia civil, mas não necessariamente todo mundo que está aqui é da civil, como não necessariamente nas outras turmas todo mundo é da ambiental, todo mundo é da produção, tem alguns alunos misturados aí. De qualquer forma, isso vale para todas as engenharias, tá? Então, o motivo de vocês estudarem física é porque a física é o que trata da natureza, tá? Então, a física estuda a natureza e ela busca descrever como as coisas funcionam, normalmente num nível mais fundamental, né? E tudo que ocorre na natureza é fruto de um processo físico. É um processo físico que está acontecendo e que determina como as coisas acontecem. Então, só para exemplificar, uma coisa que a gente vai falar bastante aqui em mecânica, a gente vai falar sobre movimento, né? Então, eu quero saber se um móvel está se deslocando com tal velocidade, se ele tiver tal aceleração, o que vai acontecer com a velocidade dele, onde ele vai estar no futuro. Esse é um exemplo bem básico, mas são coisas que a gente estuda para entender como a natureza funciona, como o mundo funciona, como todas as coisas funcionam. E, obviamente, isso tem inúmeras aplicações práticas, né? Então, toda a tecnologia que a gente utiliza hoje, ela vem desse tipo de estudo, ela vem basicamente de estudo de situações físicas, né? Estudo da física. Ela não foi criada do nada, ela não apareceu do nada. E uma coisa que vocês têm que sempre lembrar aqui, né? A física ela é uma ciência natural, tá? Então, o que que isso significa? Quem diz em física se uma coisa é válida ou não, não é o pesquisador, não é o professor, não é o cientista, é a natureza, é a observação experimental. Então, sempre que a gente descreve alguma coisa, a gente normalmente consegue fazer previsões a respeito das coisas, como elas vão se comportar, e a gente sempre tem que comparar essas previsões que a gente faz com o que a gente realmente observa. Se essas duas coisas estiverem de acordo, então a gente diz que a gente tem uma hipótese boa, tem uma teoria boa. Se não estiverem de acordo, a gente tem que rever o que a gente fez, porque a gente tem que abandonar essas nossas ideias e passar a ter outras. Então, nunca é por preferência da pessoa, nunca é por o que a gente gostaria que fosse, ou o que a gente gostaria que acontecesse, é sempre o que a gente observa, e o que a gente consegue descrever no mundo. Então, as regras são ditadas pela natureza, não por nós. A gente só coloca elas no papel e vê se aquilo que a gente acha que acontece é o que realmente está acontecendo, realmente descreve esses processos naturais. E aí, uma coisa que vocês têm que lembrar também é que nessa disciplina aqui, tudo que é estudado representa algo que realmente existe, tá? Então, isso aqui não é que nem matemática pura, não é nem que nem filosofia. Tudo que a gente fala aqui, tudo que a gente escreve, toda vez que vocês escreverem uma equação, fizerem uma conta, isso representa um processo físico que realmente existe no mundo, uma coisa que realmente acontece. Obviamente, para conseguir fazer essas descrições da natureza, então a gente sempre tem que acabar fazendo simplificações, tá? Toda ciência, ela é baseada em muitas simplificações. Quando eu falo simplificação, significa a gente vai estudar um problema, vai estudar uma situação, a gente tira fora tudo que a gente acha que não é tão relevante para esse problema ou situação, e a gente deixa só aquilo que é mais fundamental. Então, a gente tenta sempre reduzir as coisas ao mínimo possível para que a gente consiga solucionar e compreender o que está acontecendo. Então, exemplos de simplificações, eu coloquei duas aqui que a gente vai ver bastante ao longo do curso. Então, uma primeira simplificação é partículas. A gente vai tratar muitas coisas como partículas. E o que é uma partícula? Basicamente um ponto que não tem dimensão, tá? Então, quando que a gente trata alguma coisa como partícula? Quando as dimensões dessa coisa que a gente está estudando não forem importantes para o nosso problema, para o que a gente está estudando. E aí, o que, que pode ser tratado como partícula? E a resposta depende da situação. Na verdade, basicamente,
qualquer coisa pode ser tratada como uma partícula dependendo da situação que a gente está analisando. Exemplo, então digamos que alguém está interessado em estudar a órbita da Terra em torno do Sol. Quando a gente vai descrever a órbita da Terra em torno do Sol, a gente pode considerar a Terra, ou seja, o planeta inteiro, como sendo uma partícula que orbita o Sol em uma certa órbita determinada. Por que que a gente pode fazer isso? Porque para esse tipo de coisa, as dimensões do planeta, né, quando a gente está estudando essa órbita, não são relevantes, não são importantes. Isso é muito diferente, por exemplo, se a gente estiver interessado em descrever o movimento de um objeto, uma pessoa, um carro, um avião, seja lá o que for, próximo da superfície da Terra, ou na superfície da Terra. Nesse caso, obviamente, a gente não pode mais tratar a Terra, não pode mais tratar o planeta como uma partícula, porque as dimensões são relevantes, são importantes. Outro exemplo são corpos rígidos, tá? Então, isso é uma outra simplificação que a gente vai ver bastante. Dizer que um corpo é um corpo rígido significa dizer que ele não se deforma, na verdade. Então, a gente, aqui ao longo dessa disciplina, a gente vai essencialmente ignorar as deformações e vai tratar todos os corpos como se fosse um objeto fixo ali que tem as suas dimensões, os seus comprimentos, por exemplo, fixo. Obviamente, isso também é uma simplificação, porque não existe um objeto assim na natureza. Todos os objetos se deformam, alguns mais, outros menos. O pessoal, principalmente que é da engenharia civil, né, depois vai estudar isso, vai estudar materiais, aí vai ver a parte de mecânica aplicada, vai ver também, né, esforços e deformações que existem nos materiais e como essas coisas precisam ser levadas em conta quando se constrói uma estrutura, por exemplo. Uma grande dificuldade que vocês têm nessa disciplina é a questão do estudo. Tem muita gente que chega na graduação, chega inclusive em períodos avançados, chega nessa disciplina sem saber como estudar, ou sem ter o hábito de estudar. E é extremamente importante nessa disciplina que vocês dediquem tempo para ela. Então, essa é uma disciplina que requer tempo de estudo. Eu costumo dizer tempo de estudo fora da sala de aula, como a gente não tem mais sala de aula, né? Significa tempo de estudo fora dos horários online, né? Então, vocês vão ter que dedicar um tempo na semana de vocês sempre para estudar, ou sozinhos, ou até em grupo, em contato com colegas ou monitoria, tanto faz, mas é importante que vocês estudem. E aí, quanto tempo vocês vão precisar? Mais ou menos em torno de 8 horas semanais. Isso muda de pessoa para pessoa, depende, por exemplo, da facilidade que vocês já têm com física, da facilidade que vocês têm com matemática, de como foi a base de vocês de física e matemática no ensino médio, se vocês já, de repente, já fizeram um curso de física na graduação ou foram aprovados em outro lugar e estão tendo que refazer agora, ou não foram aprovados, mas em torno de 8 horas semanais por pessoa é mais ou menos o que vocês vão precisar. E aí, para isso, vocês precisam de organização, tá? Vocês precisam se organizar, ter de preferência um cronograma semanal, então reservar um dia, tal horário, eu vou estudar. Então, ter lá anotado, nesse dia, nesse horário, é meu horário de estudo. Leiam o livro, vocês precisam ler o livro para tentar ter um entendimento melhor da matéria e também ter dúvidas, tá? Vocês vão ter listas de exercícios, em torno de 10 listas, provavelmente, de exercícios, e aí vocês precisam fazer esses exercícios, tá? Precisam fazer as listas e precisam fazer elas de maneira contínua, não adianta chegar lá alguns dias antes da prova e dizer, agora eu vou fazer as listas. Não funciona assim. Não funciona assim. Uma coisa, e também porque vocês precisam fazer essas coisas, né? Porque ninguém aprende física sem fazer física, tá? O que que significa isso? Que a única maneira de ficar bom em alguma coisa é praticando essa coisa. Imaginem
um esportista, um jogador profissional de futebol, basquete, vôlei, tênis, seja lá o que for. Imaginem o esporte que vocês gostam. Esses esportistas profissionais, eles precisam treinar todo dia, eles não ficam durante o dia só assistindo TV, vendo jogos na TV, e aí quando chega o dia do jogo, eles vão lá e jogam bem. Eles precisam treinar, eles precisam praticar. Aqui é a mesma coisa. Se vocês só ficarem me olhando aqui fazer alguma coisa, de repente, no encontro online, ou explicar alguma coisa no encontro online, ou ver um colega fazer alguma coisa, ou copiar alguma coisa de um colega, isso não traz muita coisa para vocês, vocês não vão aprender quase nada. O que vocês precisam fazer para aprender mesmo, vocês precisam tentar fazer por conta própria. E aí, mais uma coisa que também faz parte da formação de vocês, né, é que como futuros engenheiros, vocês devem saber que o principal motivo para alguém, normalmente, contratar um engenheiro, tá, é que essa pessoa vá lá e resolva qualquer problema que aparecer, dê soluções, resolva problemas. A engenharia é uma prática muito ampla, né, então vocês podem ter no futuro aí desde cargos, de repente, de gerência, em que vocês vão estar mais preocupados com gerenciamento de pessoas, até realmente fazer projetos de engenharia mesmo, cálculos. Então, vocês precisam ter essa experimentação também, de saber resolver coisas, né, de saber resolver problemas em diversos tipos de áreas, inclusive física, tá? Especialmente para quem tem, de repente, alguma dificuldade ainda nessas coisas, tá? Então, é a hora realmente de vocês aprenderem. Tenham dúvidas, né? Por que eu botei isso aqui, tenha dúvidas, né? Nosso objetivo é ter dúvida, não é ter dúvida, na verdade, mas a questão é, se vocês não estiverem tendo dúvidas, é sinal de que vocês não estão entendendo as coisas. Então, vocês não estão estudando o suficiente a matéria, porque para quem estuda e quem tenta fazer as coisas aqui nessa disciplina, tem dúvida. Tá? Se vocês não tiverem dúvidas, isso é um indicativo de um problema, possivelmente. E sempre que vocês tiverem dúvidas, não fiquem com elas, né? Procurem o atendimento de monitoria ou do professor, como eu disse, posso ser contactado rapidamente por e-mails, então qualquer dúvida que vocês tiverem podem escrever lá um e-mail, entrem em contato com a monitoria, vejam com colegas também, de repente tentem formar grupos de estudo ou coisa parecida, porque às vezes aquilo que um colega sabe é o que o outro tem dúvida, e sempre se mantenham atualizados com o conteúdo, tá? Mas principalmente tentem fazer as coisas. Se vocês não tentarem, vocês não vão ter dúvidas, e aí vocês vão descobrir que vocês não sabem nada só na hora da prova, e aí a coisa não vai funcionar. O ensino remoto, ele tem vantagens e desvantagens, tá? Então, por exemplo, uma das vantagens é que, de repente, vocês conseguem gerenciar melhor o tempo de vocês gastam menos tempo com deslocamento, não precisam ficar indo para o campus, tem mais tempo, de repente, em casa ou no trabalho, e aí conseguem reservar um tempo maior para o estudo. Tem também acesso, às vezes, ao conteúdo de uma maneira mais fácil, até por, de repente, estar disponibilizado o livro online, ou por ter um vídeo lá que vocês vão assistir. E também tem algumas desvantagens, né? Então, tem um contato menos próximo com colegas, com professor, às vezes vocês podem achar mais difícil entender alguma coisa, podem achar mais difícil tirar uma dúvida, mas tentem, de uma maneira geral, fazer uso dessas vantagens que existem, fazer bom uso das vantagens que existem nesse período remoto. Tá? Então, concentração e estudo.